Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela presença, obrigado pelo apoio, de todos, porque a gente vai nos ajudando de mãos dadas, unidos nessa mesma causa. Que causa é essa? Do aprendizado, das mudanças internas. Então, a reflexão faz parte desse aprendizado, desse entendimento, para que nós possamos alcançar algo ainda muito melhor. Então, essa noite vai ser uma noite muito especial. Eu sei que todas são, mas um pouquinho mais. O assunto é extremamente pertinente à nossa época, ao nosso momento. Então, vamos ver o que a Joana nos traz, mas antes, espero que esteja tudo bem com você. Deus é bom o tempo todo, está do nosso lado. E se nesse momento está passando por alguma angústia, por alguma dificuldade, por alguma dor, diz para essa dor, para essa angústia, para essa dificuldade, que é o seu momento agora. Que é o momento de você olhar para a vida de uma maneira diferente e quem sabe essa dor, essa angústia, esse problema, essa dificuldade, ela não encontre algum tipo de explicação. Então vamos ver o que a Joana nos reserva? Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 68. Quando desconheceres um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber tudo, de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la. Com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo-o. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir, lucra sempre. Então, eu já venho conversando sobre a nossa sociedade moderna e tá todo mundo cheio de razão. Todo mundo cheio de opinião, tá todo mundo coberto das certezas. Kardec, ele nos diz que nós devemos dar espaço ao mundo para as suas necessidades. Ele, nas suas inúmeras obras, ele nos chama atenção para que nós olhemos a vida de uma maneira diferente, o mundo de uma maneira diferente, para podermos entender o mundo espiritual como um todo, que para muitos de nós, inclusive para mim, ainda guarda muitos e muitos e muitos mistérios. Já sabemos uma boa parte de coisa, mas seria semelhante assim. Conheço bem a cidade que eu moro, conheço bem algumas cidades no meu entorno, mas daí a conhecer meu país como um todo, talvez eu conheça uma cidade aqui, outra lá. E o mundo? Será que conhecemos o mundo todo? Todas as suas nuances? Suas nuances, né? Então, o mundo espiritual é assim. Nós conhecemos aquilo que nos é dito e como algumas coisas funcionam, certas coisas funcionam. Mas há outras tanto que nós ainda não temos nem condição de entender o que está acontecendo. E sempre haverá. Eu estou partindo, puxando a nossa reflexão para essa questão do espiritismo. Mas isso vale para qualquer situação, tá? Então, ela inicia essa página dizendo: quando desconheceres um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito.
Quando nós desconhecemos um assunto, é até fácil dizer assim, olha, esse assunto eu não conheço. O grande problema reside quando a gente conhece um pouco o assunto. Vamos abordar essas duas questões. Primeiro, quando não conhecemos o assunto, há pessoas que inventam, que dizem conhecer. Não sei se alguém já passou pelo currículo, fazer o currículo vitae, né? Vai entregar nas empresas, aí bota lá, inglês, intermediário. E pouco sabe algumas palavras. A gente vê um filme, vê uma coisa, vê outra, sabe uma... Mas não temos a noção, talvez, do que seja um intermediário. E é isso, essa primeira questão. Quando nós não conhecemos, nem tentemos chutar e tentar, porque talvez a outra pessoa conheça. E quando ela conhece, nós passamos por aquelas situações mais chatas, né? A segunda questão, que para mim, dá meu modo de pensar, é talvez a mais complexa hoje. Quando a gente acha que sabe alguma coisa, a gente ouve alguém falar, a gente ouve alguém dizer, às vezes até uma pessoa uma boa bagagem de informação. E aquilo ali se torna para nós, de acordo com o nosso ponto de vista, aquela bandeira que nós fincamos em cima do morro. É a nossa conquista. E nós vamos defender aquilo até o final. É aí que reside o perigo. Vou usar aqui um exemplo. Eu, por diversas vezes, eu digo isso, gente, porque, de certa forma, eu também sou assim. Tá bom? Às vezes eu tento melhorar, estou numa busca, mas por vezes eu entro em algumas conversas e mais na frente, se eu me lembrar, eu vou explicar para vocês que não vale nem a pena entrar nessas conversas. Mas uma conversa que eu já tenho algum conhecimento, mas eu não conheço tudo. Porém, eu entro achando que conheço. Então, eu vou contar as histórias, né? A história de que toda vez que eu chegava lá no centro, eu via Vicente falar. E eu sempre procurava analisar. Essa reflexão que nós fazemos hoje já faz algum tempo. E era comum Vicente falar uma coisa numa semana, e na semana que vem falar outra que é exatamente o oposto daquela uma. E eu ficava naquela, mas se ele falou isso semana passada, ele está falando isso, qual que é o certo? E lá ia eu na minha peregrinação, velhinho já se arrumando para pegar o carro para ir embora para o Rio. Eu falei, Vicente, desculpa aí, você falou semana passada sobre isso e agora falou essa semana. Aí ele, não falei não. De vez em quando ele falava assim, mas depende da situação. E aquilo ficava martelando na minha cabeça. E eu sentia que ele fazia aquilo de propósito comigo. Gente, eu não tenho síndrome de perseguição, não é nada disso. Ele estava plantando uma semente, eu sei disso. Agora eu sei disso. Então, com o tempo, eu comecei a entender que tudo aquilo que eu sei, que eu conheço, que eu vivi. Semana retrasada,
Semana passada eu falei sobre isso. Tudo que nós vivemos é um aglomerado de informações muito importantes. É o que nos define. Então, mérito nosso. Porém, o que nós não podemos fazer é acreditar que isso tudo que nós aprendemos é o certo, o correto e que não vai mudar. Essa é a diferença. Então, a experiência nos faz entender que tudo isso que nós aprendemos, a gente pode abrir um espaço para uma compreensão maior. É o que nós fazemos. Não é apagar tudo, mas reter aquilo que realmente é o essencial e melhorar aquilo que no meio do caminho a gente entendeu de uma forma errada. Do mesmo modo que Vicente também falava algumas coisas e eu entendia e depois eu ia falar e olhava, está errado, e ia lá conversar com ele, mas eu não falei sobre isso, eu falei nessa situação. Sempre tinha um porquê. A gente pensa assim, não porque ele é muito escorregadio, é porque ele não quer abrir mão da verdade. Não, porque ele estava certo. Dentro do grande conhecimento dele, ele tentava resumir aquela informação. Toda vez que a gente resume alguma coisa, a gente perde, talvez, alguns laços que nos fazem compreender aquilo como um todo. Talvez, quando estamos desatentos, aquelas palavras vão entrando, não fazem muito sentido, mas quando nós estamos prestando atenção, a gente tem que entender bem o contexto. Eu, na minha ignorância juvenil, na minha juventude, desvairada, eu não compreendia aquela situação, me faltava maturidade. Então, a Joana vem tocar exatamente nisso. Por isso, como eu falei agora há pouco, por isso não vale a pena entrar numa discussão. Porque às vezes a pessoa que está argumentando com você, ela não está querendo trocar informação, trocar a opinião, trocar uma ideia. Ela está querendo te convencer. Então qualquer argumentação em cima disso é tempo perdido. Porque você vai se enjoar, você vai se aborrecer, a pessoa vai ficar enjoada, vai ficar aborrecida e nada, absolutamente nada de bom vai sair disso aí. Por isso que eu falei lá, e não adianta a gente discutir. O que vale a pena é num fórum que eu digo, um grupo de amigos ou com um amigo e que comunga dessas ideias e que estuda é importante. Nós temos hoje, por exemplo, na internet, pessoas que defendem uma terra plana. Embora tenham sido feitas inúmeras viagens ao espaço, pouso na Lua, que também tem um grupo de pessoas que contesta a ida à Lua. É uma situação muito difícil, gente. É uma situação muito difícil. Como é que você vai argumentar com uma pessoa? Eu já vi grandes conhecedores das situações tentar conversar. Mas essas pessoas estavam querendo convencer. E quem quer te convencer está preso no fanatismo, que acredita que aquilo que ela sabe é o certo e não sofre nenhuma mudança. E que o mundo todo está numa grande conspiração de fazê-los mudar de ideia. E não aceito qualquer tipo de opinião contrária. Dito tudo isso, nós vamos olhar esse texto por esse prisma, por esse vértice, melhor dizendo, de entendermos o que vale a pena. Ela coloca aqui, quando desconheces um assunto, confessa tua ignorância a seu respeito. Quando a gente não conhece, ok. Quando a gente conhece pouco, a gente pode colocar, a minha opinião é essa.
Sendo que, quando você expressa a sua opinião, você abre um caminho para o diálogo. Quando você expressa a opinião, você dá a oportunidade à outra pessoa expor a opinião dela. Está certa, está errada, mas você tem que aceitar que aquela pessoa pense daquela forma. E que, como eu havia dito, não adianta você tentar convencer ninguém, porque ninguém está querendo ser convencido. Todo mundo já está pré-formatado, todo mundo já está bem doutrinado, disciplinado a pensar daquele modo. E nós estamos vivendo uma realidade dessas de redes sociais, de culturas de deboche, de perseguições, de falsas acusações que são terríveis. Por vezes as pessoas esquecem que uma reputação ela demora muito para ser construída. E uma mentira pode derrubar essa reputação. Não há o que faça depois recobrar uma reputação destruída. E é esse peso que a sociedade hoje ainda não compreende o seu valor. Então, quando a gente não sabe alguma coisa, ou temos uma opinião sobre alguma coisa, porque a opinião é algo que é formado por dois caminhos. Dois não. Vou botar por vários caminhos, mas basicamente por dois. Um, de pessoas que nos cercam, hoje em dia com a internet, de canais que nós seguimos, de pessoas que nós ouvimos no WhatsApp recheado de pseudo-sábios, nos dão essas informações e essas informações criam nossas opiniões. Moldam nossas opiniões. Então, é uma opinião sem embasamento de fatos. Já uma opinião com embasamento de fatos é quando você vai ler a respeito daquilo. Mas não é ler só aquilo que você se interessa. Você vai cair no mesmo. Eu li muito sobre tal coisa, a guerra que está acontecendo lá entre Israel e o Hamas. Não, eu fui ler... Calma. Não é bem assim. Ali é um conflito muito mais profundo que requer não leitura, mas estudo profundo. Senão será uma informação, uma opinião superficial para você criar a sua opinião. Há um tempo atrás, eu ouvi um israelense falando algumas coisas sobre a situação, mas era uma opinião militar. E também ouvi de pessoas que a opinião completamente também israelense, completamente discordantes dessa pessoa. Então, as opiniões, por mais embasadas que estejam, não sendo opiniões, são formas de ver, são jeitos de entender uma situação. Cada um pode entender do seu jeito. E a Joana continua dizendo aqui, não tens obrigação de saber tudo, de estar informado sobre todas as coisas. Me vem à memória aqui um vendedor de uma loja, na época que existiu o jornal impresso, acho que ainda existe. Vocês já ouviram lá no hospital que eu vou, uma pessoa lendo um jornal impresso. Um vendedor de uma loja de eletrodoméstico que todo dia
ele pegava o jornal, ia lá, tinha uma parte do jornal que falava o resumo das novelas, de tudo que aconteceu no dia anterior. Então, lógico, óbvio, não existia internet, tá, gente? Aí uma pessoa chegou para esse vendedor e falou: mas você vende aqui na loja, por que você está interessado em novela? Aí ele falou assim: quantas pessoas vêm aqui e a gente sempre tem que puxar por um assunto para desviar a atenção. E a novela era algo muito assistido na época. Então era algo que muita gente tinha opinião e conseguia ter uma conversa. Então é um jeito comum de você iniciar um tipo de diálogo, algo que é mais conhecido por todos e que gera opinião. E lógico, a opinião nesse caso, não importa muito, o que o cara queria era vender. Aquilo ali é só para poder gerar aquela confiança, né? Toda vez que nós chegamos num novo grupo, conhecemos novas pessoas, a gente fica olhando. Isso quando a gente chega calçado, né? Quando a gente não vai naquele afã. A gente chega olhando, vendo como é que são as pessoas, a gente fica meio tímido, analisando as situações, para depois começar a travar uma conversa, até para saber o que vai se conversar naquele grupo. E é exatamente isso que ela diz. A gente não tem que ter opinião de tudo abalizado. A gente pode ter opinião superficial, um conhecimento, né? No passado eu falava assim, para mim, tal situação é igual motor de avião. Eu não entendia como é que funcionava. Depois de um tempo, olhando, vendo os vídeos, né, eu aprendi como mais ou menos funciona. Lógico, eu entendo os princípios, mas como funciona a fundo, não. Já não posso mais usar essa expressão. Então, não é que a gente tenha que saber tudo, mas conhecer é bom, ler é bom, adquirir esses conhecimentos para a gente não ser monótono, né? Ter só uma conversa. E ela continua aqui, ó. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo. Esse é o problema hoje da sociedade. Não é o problema da sociedade, eu digo assim, mas é um grande problema que ocorre na nossa sociedade. Ninguém tem limite. Todo mundo se acha dono da verdade. Todo mundo se acha o fiel da balança. Aquele que conhece, o fiel da balança é uma expressão, antigamente aquelas balanças de bandeja, né? Você botava um peso de um lado e botava o produto do outro. Fiel é aquele ponteirinho, que ele, quando estava ali no central, né? Quer dizer que esse peso está igual a esse daqui, ou se virasse para um lado, para o outro. Então, o fiel da balança, ou seja, aquele que consegue entender as situações. Então, primeiro, sermos honestos conosco. Sabermos que não temos todas essas informações. E saber que essas informações têm um limite, que é o limite da minha opinião. Às vezes, o jornal que eu li, às vezes, a informação que eu tive, tem um viés qualquer da pessoa que trouxe a informação, mas existam outros vieses também dessa mesma informação. Isso é importante para nós entendermos. E ela não parou por aqui, né? Que a Joana, ela não dá ponto sem nó. Mesmo que você tenha lido
bastante, que é uma característica. Eu já falo com vocês. Mesmo que você tenha lido bastante, entenda a situação por N lados, ouve o que a pessoa está te dizendo. Ouve a notícia que ela te traz. Ela pode trazer uma notícia errônea, que ela não soube apurar melhor, não soube ler ou estudar sobre aquilo, e traz algo e você pode ajudá-la a ver aquela notícia aquela opinião de uma maneira diferente, ou mesmo aquela pessoa traga uma visão diferente daquilo que você pensa. Diferente ao ponto de derrubar a sua opinião, desde que a pessoa saiba colocar os seus pontos. Não basta apenas dizer e a pessoa tem que aderir. Não. A pessoa pode falar e a gente analisa, vê se vale a pena aquela situação, entendeu? Então ela fala aqui, tens ensejo de conferi-la com a notícia que já tem, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo. Às vezes a pessoa traz lá, ali a guerra entre Israel e o Hamas tem um contexto assim, que houve uma situação assada lá no passado, que aí você, rapaz, gente, não sabia disso. O que acontece muito hoje? Porque a guerra... Não, mas você não entendeu ainda que é assim ou é assado. As pessoas não estão interessadas em compartilhar conhecimento. As pessoas estão interessadas em colocar o seu ponto de vista e fazer com que as pessoas pensem igual a ela. Uma figura que se chama viés de confirmação. Então, ela continua. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Acontece com muitos de nós, acontece comigo. Eu gosto de ler jornais, eu gosto de ler algumas notícias, gosto de estar antenado em alguma coisa. Uma ou outra a gente dá uma aprofundada, vê um pouco mais a fundo. Vendo o próprio Espiritismo, eu vou aprendendo por tópicos, em vez, ao contrário, de repente, de fazer uma leitura profunda de vários itens, pego uma parte e aprofundo em alguma parte, as outras eu vou aprendendo mais um pouquinho. Então, depende de cada um, como cada um faz. Entendeu? Então, a gente pega, às vezes, pessoas que têm um conhecimento aprofundadíssimo em determinados assuntos e conhece superficialmente vários outros. E você coloca assim, nossa, aquela pessoa é um gênio. Não, um gênio ele conhece profundamente tudo. Ou então, uma grande quantidade de coisas. Às vezes, aquele monte de informações que nós temos, que você sabe, numa conversa, desenvolver um raciocínio, em que você consegue ter uma dinâmica de conversação. E aí que a gente abre o olho e presta atenção numa coisa que eu levei um tempo para ver. Normalmente, essas pessoas que conhecem um pouco mais se dividem em dois tipos. Uma, eu brinco que chama de metralhadora giratória. E a outra, da pessoa experiente. A metralhadora giratória, ela chega num assunto, ela vai fazendo as proposições, ela vai falando sobre isso, sobre aquilo, os assuntos cotidianos. Ela quase que... Eu vou... Pensando assim, né? Eu vou jogar um caminhão de informações, enquanto o pessoal está ali digerindo aquelas informações, eu recolho. Porque ele praticamente esgotou quase tudo que ele sabe. Já a pessoa experiente, ela ouve. Você fala. Ele chama, mas olha, se essa tal situação aí, eu vejo assim, eu vejo assado, você olha, por que você está quieto? Por que não falou antes, né? Porque são pessoas que já detêm um grande conhecimento, diferente da primeira. É uma pessoa que já conhece e, como diz o texto aqui, né? Ele entende.
que ele quer aprender mais com aquilo. E ela fala, assim, fechando, né? Quem sabe ouvir, lucra sempre. Eu sou a metralhadora giratória. Estou tentando passar para a pessoa experiente. É uma transição longa, difícil. Mas requer uma luta interna contra a vaidade, contra o orgulho. Às vezes você vê aquela pessoa falando alto no meio do grupo. Talvez seja muito insegura e utilize aquele tipo de linguagem, né? Aquela forma de se expressar para poder disfarçar um pouco da sua inibição. Talvez seja arrogante mesmo, não sei. Mas sejamos nós aqueles que ouvem. Sejamos nós aqueles que quando abre a boca para falar a sua opinião, tenha certeza de não magoar ninguém. Ou então, caso venha a magoar alguém, saiba o instante de silenciar e de dar um passo atrás, de se calar, para não ser inconveniente. E também, claro, depois não passar por uma pessoa difícil, para não dizer outros nomes. Então, não tenha vergonha de não saber de tudo. Nenhum de nós sabe de tudo na vida. Não tenha vergonha de não ter uma cultura profunda, porque a vida, o aprendizado, a gente olha uma pessoa pobre às vezes, bem humilde, e o tolo acha que aquela pessoa não tem nada para acrescentar. Mas, se conversarmos com aquela pessoa, tudo o que ela passou, ela tem uma experiência que a nossa teoria talvez nunca consiga exercitar. Ela já passou por situações que nós nem imaginamos passar. Então deixemos isso bem claro para nós. A semana começa, então comecemos ela aprendendo, modificando ideias, buscando mudanças no nosso coração, na nossa alma. Saibamos ouvir. E eu ainda boto uma vírgula ali. Saibamos ouvir e saibamos nos calar. Conversas não edificantes não levam ninguém a lugar nenhum. Discussões sobre situações, inclusive política, religiosa, questões de familiares, naquelas situações chatas de divisão de bens, não sei o quê. Saibamos entender, falar o que tem que falar, fazer o que tem que fazer e agir quando necessário. Jesus abençoe a todos nós, que a semana inicie cheia de alegria, cheia de maravilhas e agora com a oportunidade de conhecermos um pouquinho mais. Cada um de vocês agora tem a chave para entender uma boa conversa. Pratique. Passa, a partir desse momento, durante uma conversa com uma pessoa, ouça mais, fale menos. Tenta identificar quem é aquela pessoa metralhadora giratória. Tenta identificar quem é aquela pessoa que é mais experiente. Tenta ver aquela pessoa que não está nem aí para o assunto. É um exercício maravilhoso. Jesus abençoe a todos, fortaleça, ilumine e dê sempre esse bom ânimo, essa alegria do aprendizado. Vamos à nossa prece, agradecer a Jesus. Jesus, divino amigo,
amado Mestre. Obrigado, Senhor, por essa lição que a Joana nos traz. Como, Senhor, que diante das autoridades dizia o que tinha a dizer e a sua autoridade moral fazia silenciar a muitos, mas não conseguiu aplacar os ímpios que o perseguiram e o crucificaram. Então saibamos que a palavra é prata e o silêncio é ouro. Que nós possamos, cada um de nós, compreender essas situações. Saibamos valorizar as amizades, valorizar os amigos, valorizar os momentos em família, os momentos em que cada vez mais escasseiam, com conversas boas, saudáveis, salutares. Agradecidos, Senhor, vos somos por todas as bênçãos que descem sobre nós. Se essa semana inicie com muita esperança, com muita paz, com muito amor, com muita tranquilidade, com os nossos ouvidos abertos e nossas bocas mais caladas. Obrigado, Senhor, por essa semana que chega. Obrigado pela nossa vida e que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Uma semana maravilhosa para todos. Que Jesus nos abençoe sempre.